Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Nós não postamos aí nas últimas 2 semanas a lição, foram 2 semanas bem corridas, bem difíceis e nós não tivemos condições de postar aí uma breve reflexão a respeito da lição que todas as quintas-feiras nós nos propomos a postar aqui no canal, tá bem? Mas hoje vamos aí dar uma breve recapitulada no tema Consolem o Meu Povo, que é o tema 8 da nossa lição da Escola Sabatina, tá? Quero aproveitar e convidar você que ainda não é inscrito no meu canal aqui no YouTube para se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e se você gosta do conteúdo desse canal, indica também para outras pessoas, para seus amigos, eu ficarei grato, tá bem? Chegamos então ao capítulo 40 do profeta Isaías, o livro que estamos estudando ao longo desse trimestre. Eu disse já no vídeo inicial desse trimestre de que o livro do profeta Isaías pode ser comparado a uma mini Bíblia, porque assim como a palavra de Deus, a Bíblia tem 66 livros, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. E assim como os primeiros 39 capítulos tratam da história de Israel e sua relação com as nações vizinhas, e os últimos 27 capítulos tratam do futuro de Israel, você parece ter aqui uma clara visão do Antigo e do Novo Testamento. E para isso ficar mais claro ainda, assim como você começa o Novo Testamento com os Evangelhos, você tem nos capítulos 40, 41, 42 e 43 uma concentração da obra messiânica. Inclusive, nesses capítulos é que vai aparecer ali a figura daquele que prepara o caminho. Figura esta aplicada a João Batista no Novo Testamento. Assim como os evangelhos começam a história com João Batista. Então são muito belos os paralelos entre o livro de Isaías e a Bíblia. E no capítulo 40 em diante, nós vamos começar a estudar agora uma nova relação de Israel, não mais com a Síria, que ficou agora no passado, mas com Babilônia, a próxima potência que dominaria o mundo lá naqueles idos. Tudo bem? Então você é muito bem-vindo aqui para esse estudo e eu quero, antes de começar, convidar você a fazermos uma oração pedindo a Deus a iluminação para o estudo que vamos ter agora. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de gastarmos mais um tempo estudando a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós compreendamos o Teu recado para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, quero convidar você então a tomar a sua Bíblia aí comigo. Eu já estou aqui com a minha lição da Escola Sabatina e se você não tem ainda, acesse aí o site cpb.com.br, faça a sua assinatura para você não deixar de ter o seu alimento diário. E Isaías 40, versículo 9 é o verso principal, o verso para memorizar dessa semana. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levanta-te, não tenha medo, diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Esta lição de número 8 trouxe o mesmo título geral da nossa lição, né? Consolo para o povo de Deus, e esta semana vamos recapitular Consolem o meu povo. A lição falou de que nos primeiros 39 capítulos nós vimos como Deus havia lidado com as nações, inclusive com a Síria, e como Deus havia poupado o reino de Judá dos ataques assírios, das suas invasões. E agora havia uma mensagem de consolo para eles. Essa mensagem indicava de que um grande perigo havia passado. E aqui nós vemos na lição vários exemplos de como Deus libertou e trouxe resposta ao seu povo. Por isso o consolo para o povo de Deus. E Isaías 40, 1 e 2 diz: Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia.
que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Aqui nos diz que Jerusalém deveria ser consolada, consolada com a mensagem da proteção divina, da presença de Deus no meio deles, na proteção contra os exércitos assírios de Senaqueribe e tantas outras ameaças que eles haviam enfrentado. Não quero gastar muito tempo nessa parte histórica passada, mas eu queria chamar a sua atenção agora para o capítulo 40 em diante, que fala da preparação do caminho e fala agora de um outro cativeiro que vai se aproximar. Nas próximas lições, nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito de Babilônia, do cativeiro babilônico, do libertador que surgiria para tirar o povo de Deus da Babilônia. E essa história toda é muito bonita e ela vai servir como um pano de fundo, inclusive para a mensagem do Apocalipse capítulo 18, que anuncia a queda de Babilônia e apresenta ali um convite para que o povo de Deus saia da Babilônia. Tudo bem? O capítulo 40, ele concentra aqui uma obra de consolo para o futuro. E eu queria ler com você aqui nesses versículos 1 e 2 a mensagem de consolo que Deus trouxe. Deus queria que o povo fosse consolado. E a lição informou para todos nós de que do capítulo 1 até o capítulo 39, nós temos uma ênfase nos eventos que levaram à libertação do povo de Deus das mãos dos assírios, especificamente no ano 701 a.C. Mas no início do capítulo 40, o livro avança 1 século e meio para o fim de Babilônia, ou seja, para o ano 539, quando já cairia o próximo Império Mundial, Babilônia. Mas eu queria contextualizar um pouquinho mais você a respeito desse império que agora chega, né? O Império de Babilônia. Quando você abre a sua Bíblia nos Salmos, existem muitos salmos lindos. Esses salmos estão aí porque eles têm uma história a contar para todos nós. E eu queria que você desse uma olhadinha para mim no Salmo 137. Olha que beleza esse salmo. E esse salmo vai falar para todos nós a respeito da chegada do povo de Deus lá no cativeiro babilônico. É o salmo que se chama Saudades da Pátria, justamente quando nós avançamos aí um século e meio de história, chegamos ao momento em que Babilônia passa a dominar o mundo. E quando Babilônia passa a dominar o mundo, você tem aí então o povo de Deus sendo levado cativo, sendo levado como escravo. Inclusive, a lição da Escola Sabatina trouxe para nós aqui os eventos muito interessantes. Deixa eu localizar o dia exato aqui. Deixa eu ver aqui o dia exato em que trouxe a informação a respeito de tudo o que aconteceu com o rei Ezequias. E se você for aqui no capítulo 39, que é o último capítulo desta parte de Isaías, você vai ter aqui a embaixada de Babilônia visitando o rei Ezequias. Você sabe que o rei Ezequias estava ameaçado de morte, ele orou a Deus, Deus o curou, deu ele 15 anos de vida, até ele teve um sinal poderoso que foi o retrocesso do sol. Os babilônicos, que estudavam muito essa questão dos astros, né, ficaram ali abismados com essa mudança, enviaram embaixadores até Jerusalém para saber do porquê do astro rei, o sol, havia sido alterado sua rota, tudo mais. Mas os embaixadores de Babilônia, ao invés de conhecerem o Deus verdadeiro através do rei Ezequias, eles perceberam que o reino de Judá era um reino muito rico. O que fez o rei? Ele mostrou tudo o que havia na casa real, todos os seus tesouros, ele mostrou tudo. É o que diz Isaías 39, versículo 4. Então Isaías vai agora fazer uma profecia para o rei Ezequias, que aparece aqui no versículo 6 e 7. Isaías profetizou: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio de Babilônia. Então, na transição dessa primeira parte de Isaías para o capítulo 40, que inaugura uma segunda parte do livro,
você tem aqui uma profecia de Isaías dizendo que os descendentes reais, eles seriam levados cativos para a Babilônia. E aqui uma profecia que clara a respeito dos príncipes judeus, entre eles Daniel e seus 3 amigos, que foram finalmente levados para a Babilônia na primeira invasão do ano 605. Quando os judeus chegaram lá em Babilônia, eles escreveram um salmo, e é o Salmo 137. E olha o que diz o Salmo 137. Enquanto eu leio o Salmo, eu queria que você pensasse no povo judeu agora cativo em Babilônia, longe de Jerusalém, longe do templo, e lá eles escreveram assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sião era um monte sobre o qual havia sido construído o templo por Salomão. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Então os judeus responderam no versículo 4: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Interessante, né? Quando os judeus chegaram cativos em Babilônia, eles se assentavam às margens dos rios da Babilônia. Você sabe quais são os rios da Babilônia? O Tigre e o Eufrates. A cidade de Babilônia foi construída numa porção de terra que nós chamamos de uma porção de terra entre 2 rios, entre rios. Mesopotâmia. Mesos de entre e potames de rios. Essa faixa de terra da Mesopotâmia era onde Babilônia estava. E ali estavam o rio Tigre e o Eufrates. E o Eufrates cortava a cidade de Babilônia na diagonal. Pois às margens do Tigre e do Eufrates, os judeus se assentavam, choravam, lembrando de Sião, lembrando de Jerusalém, lembrando do templo e de quão felizes eles eram na cidade enquanto adoravam ao Senhor no seu templo. Agora, eles estavam escravos. O capítulo 39 de Isaías fala então da visita da embaixada que visita Ezequias, e o capítulo 40 começa agora a sua relação com este novo império, Babilônia, e como as coisas sucederiam. Deus foi tão bondoso com o seu povo, e nós veremos isso na lição da semana que vem, mais detalhes, de que Deus deu toda a palavra profética para que eles tivessem certeza de que eles não ficariam para sempre escravos em Babilônia. Essa escravidão duraria cerca de 70 anos. Mas Deus enviaria um libertador. Interessante que esse libertador é também um tipo do Messias. E agora você entende o que está acontecendo aqui no capítulo 40, quando diz: o Senhor vem. Aqui nós temos uma concentração da obra messiânica e também da obra do grande profeta João Batista. Por isso, uma mensagem de consolo. A lição disse que o Novo Testamento aplica a profecia de Isaías do capítulo 40 a João Batista e cita aqui Mateus 3, verso 3. Mateus relata que quando João Batista veio, ele tinha ali uma mensagem: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E o batismo que ele realizou lá no Jordão, ao batizar Jesus, era um batismo de arrependimento, né? Ele batizou muitas pessoas e também Jesus, e João batizava um batismo de arrependimento e remissão de pecados. João veio para preparar o caminho. Interessante que os reis, quando visitavam as cidades, quando trafegavam pelas avenidas, né, pelas vias, eles precisavam que elas fossem aplainadas de certa maneira para que os carros não dessem tantos tombos, né, na autoridade que ali estava. Essa linguagem é tomada para dizer de que João Batista viria para, de certa forma, aplainar o caminho e preparar a obra do Messias. João Batista era primo de Jesus, né? 6 meses mais velho do que ele, e foi exatamente isso que ele fez. Então nós temos aqui no capítulo 40 uma bela obra de João Batista. E eu leio agora os versos 9 a 11 porque eles são significativos.
Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aí o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Que bela descrição nós temos aqui da obra messiânica. Há uma aplicação transcendental para o ministério de Cristo e tudo que ele viria a realizar. João Batista prepararia o caminho, então o Senhor viria, o nosso libertador, o grande resgatador. E ele, como pastor, cuidaria de todos nós, como o pastor cuida do seu rebanho. Cristo veio como bom pastor, e ele veio dar a sua vida pelas suas ovelhas. E todas as ovelhas que ouvem a sua voz e se arrependem, elas vão ter direito ao perdão e à vida eterna. É um convite messiânico que é feito para mim e para você hoje. A lição, então, fala sobre a origem do evangelismo. E nós temos aqui uma clara cena da obra de Cristo, do trabalho que ele estava realizando. À luz das profecias de Isaías, nós percebemos que linda obra o Messias faria. Agora, esse Messias foi apresentado também no capítulo 40 como um criador. E dos versos 12 a 31, nós temos aqui uma descrição maravilhosa do Messias criador. Mas eu queria ler apenas o verso 18, que diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com Ele? Com quem vocês vão comparar a Deus? No capítulo 40, nos versículos 1 a 5, ele é apresentado como misericórdia. No capítulo 40, versos 3 a 8, ele é poder. Nos versos 9 a 11, ele é misericórdia. E aqui ele aparece novamente como o Deus poderoso e o Deus de misericórdia. Essas duas características, misericórdia e poder, se entrelaçam no capítulo 40 para falar a respeito do Deus Criador, do Deus que não pode ser comparado. Infelizmente, o povo de Israel quis compará-lo, ergueu ali os seus deuses, e a lição de quinta-feira falou justamente a respeito disso, o problema da idolatria. Eles deixaram o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de poder, para adorar falsos ídolos. E o cativeiro babilônico é o resultado do pecado da idolatria, que confronta, que é a quebra do mandamento claro da lei de Deus, que diz: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro do decálogo. Os 10 mandamentos abrem, levando o povo a crer que existe apenas um Deus verdadeiro. E, infelizmente, o povo abandonou esse Deus verdadeiro pelos ídolos. E o resultado foi o cativeiro babilônico. Eu queria ler um texto de Ellen G. White aqui em Profetas e Reis, na página 311, que apareceu na parte de sexta-feira, onde ela diz que nos dias de Isaías o entendimento espiritual da humanidade havia sido obscurecido por uma concepção errada a respeito de Deus. E durante muito tempo, Satanás havia procurado levar os seres humanos a ver seu Criador como o autor do pecado, do sofrimento e da morte. E aqueles que tinham conseguido enganar consideravam Deus como alguém duro e exigente. E foi por isso que eles buscaram outros deuses para servir e para adorar. Não é essa uma grande tentação do diabo em nossos dias, desfigurar Deus e seu caráter? Não existem hoje tantos ídolos modernos também que têm levado pessoas ao cativeiro do pecado? Isso acontece hoje. E o que pode ser um ídolo na nossa vida? Tudo aquilo que se interpõe entre nós e Deus. Pode ser a fama, pode ser o dinheiro, pode ser um relacionamento não aprovado na Escritura. Eu não sei, mas todo mundo sabe quais são os seus ídolos, ou pelo menos quais ídolos têm tentado você a assumir o lugar de Deus. O que nós precisamos hoje, como precisou o povo de Deus no passado, é voltar-nos para o nosso Deus Criador, saber que Ele nos ama, que Ele é poder e que Ele é misericórdia, e que a profecia vai se cumprir, ou seja, assim como o libertador veio
para o povo de Israel do cativeiro de 70 anos, também virá para todos nós do cativeiro do pecado. Assim como Israel confiou em Cristo para a sua libertação e os que confiaram foram salvos, eu e você precisamos também confiar no Messias, que veio e voltará novamente para libertar a todos nós do terrível engano e do pecado. Esta é a mensagem para você e para mim hoje. Consolem meu povo. Consolem como? O libertador virá. Naqueles dias foi Ciro, em nossos dias será Cristo. Veremos mais detalhes sobre essa linda história, mas não deixe de estudar a sua lição e de refletir na forma como Deus conduz a história. Vamos orar e buscar a bênção do Senhor para as nossas vidas? Pai querido, obrigado pelo consolo da Tua palavra e por sabermos que, a despeito dos ídolos que se levantam, nós devemos adorar o único Deus verdadeiro. E é esse Deus que vai se levantar em nosso favor e vai nos salvar. Dai-nos a Tua paz, o Teu perdão e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira que vem eu volto, 20 horas, com uma breve reflexão da lição de número 9. Você não se inscreveu no canal ainda? Quero convidar você para se inscrever agora. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e muito obrigado por divulgar também esse canal com outras pessoas. Abraço forte, que Deus te abençoe.